Ok. Boa noite, meus amigos live espectadores. Sexta-feira não é dia de live? Sim, sexta-feira é dia de live, 19h30. Antes de você sair para tomar o seu vinhozinho, vamos conversar um pouquinho sobre política. Hoje nós vamos falar sobre participação cidadã. Vamos falar sobre por que algumas pessoas saem do seu lugar de descanso e partem para a política, mesmo com o dedo na cara, mesmo sendo policiados. Por que as pessoas fazem isso? Hoje eu tenho convidados especialíssimos, Marne Campos, Alcides Soares e Diogo da Luz. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, vamos conversar um pouquinho sobre o novo e vamos falar sobre essa loucura de pandemia que estamos vivendo. Antes de começar, aquele embromation básico, vamos lá no Facebook ver se está tudo funcionando, porque o Face não deixa eu ligar antes, meus amigos. É por isso que eu só aciono depois, porque antes ele não acusa nada. Então, vamos lá. O Diogo tem um jeito maravilhoso de fazer live, que ele consegue fazer Instagram, Facebook, ele faz o mundo. Eu não consigo, eu só consigo fazer no Face. Aqui, beleza. Gente, estamos aqui no Facebook, quem quiser compartilhar, é no Sandra Fer Campinas. Sandra, eu não consigo compartilhar, eu acho que não está público, sei lá. Espera aí que eu vou mandar aqui para vocês mais opções. Vou compartilhar aqui no grupo, ver se vai. Espera aí. Só um instantinho, pessoal. Momentos preciosos, mas importantíssimos. Eu mandei no WhatsApp. Conseguem compartilhar ou eu tenho que mandar no Face de cada um? Eu consegui compartilhar. Acho que eu consegui. Show. Marne? Oi? Você tá mudinho. Eu vou tentar, que eu tô pelo celular, eu tento aqui pelo celular. Ah, tá. Eu entrei pelo seu Facebook e pelo Facebook aparece, mas não dá o compartilhar, eu não consigo jogar para frente. Isso eu achei estranho. Não sei como é que faz, vamos conversar, depois a gente muda isso. Compartilhar em um grupo, vamos ver, não sei. Não sei, depois a gente vê como é que a gente resolve isso. Muito bom. Gente, eu sou do tempo das 5 vias carbonadas para datilografar uma correspondência. Então, vamos com calma nessa hora. Senhores, eu gostaria que vocês se apresentassem primeiro, depois eu falo um pouquinho. Vamos lá, Marne, se apresenta um pouco. Quem é você? Marne morreu. Vamos para o Alcides. Bom, vamos lá. Acho que o Marlon está sem o microfone. Bom, peraí, Alcides, ele voltou. Marne, o que eu faço? Fico em você ou vou para o Alcides? Organiza essa bagunça. Você está mudo, meu querido. Pronto, tirei de novo. Tá me ouvindo agora? Sim. Tá, se apresentar? Isso. Bora, então vou eu. Bom, meu nome é Marne Campos, tenho 37 anos, sou campineiro, sou pai da Bárbara, sou esposo da Adriele, moro aqui na região do Castelo, Botafogo, sempre fiquei rodeando aqui, e sou postulante a candidatura a vereador, eu já não sei nem se pode falar pré-candidato ainda, não sei, então é postulante, para não ter perigo. É o cara que quer se candidatar uma hora que puder, vamos pensar assim. Bom, futuro vereador em Campinas, eu posso falar isso. Então, não sou o que estou falando. Bom, resolvi entrar nessa briga junto com o pessoal, porque indignado como a coisa é conduzida até hoje, tá? Como eu disse, nasci em Campinas, morei em Campinas boa parte da minha vida, exceção de 6 anos, eu tenho 37, que eu morei em São Paulo, capital, e Rio de Janeiro, capital. Bom, acho que é isso aí. Manda bala aí, Alcides. Beleza. Alcides, agora é você, meu querido. Obrigada. Desculpa ter te atrapalhado. Então, deu 4 minutos até quando ele falou, hein? Bom, vamos lá. Alcides Soares, eu também, como o Marcos, sou um postulante, né, ao cargo de vereador aqui em Campinas. Eu sou, por origem, um técnico em eletrônica, que me formei depois em administração, e acabei sempre trabalhando 90% da minha vida com gestão empresarial, consultoria, essas coisas. Desde empresa grande, como Philips, IBM, até empresa própria pequenininha. E agora que eu já tenho uns cabelinhos brancos, etc., decidi
participar, ter uma participação na vida política e, basicamente, devolver para a sociedade muito do que a própria sociedade me deu ao longo da vida em termos de benefício. E decidi fazer isso pelo Novo, que é um partido que tem muito a ver em termos de alinhamento, de valores, de princípios, com tudo que eu penso, né? E eu acredito que eu posso usar do meu conhecimento a parte de gestão que aprendi a vida toda para ajudar a se fazer uma gestão melhor aqui em Campinas, que é uma cidade enorme, grandiosa, claro, como toda cidade grande, tem os seus problemas que precisam de uma gestão mais específica e mais depurada. Então é isso, gente. Eu vou resumir, senão eu fico falando 40 minutos aqui. Diogo, sua vez, por favor. Bom, antes de mais nada, eu preciso dizer muitíssimo obrigado, não só a Campinas, como a vocês, pelo trabalho que fizeram em 2018, que puderam proporcionar que eu pudesse ter uma votação bastante expressiva como candidato ao Senado aí em Campinas, e com isso ajudar a eleger mais deputados federais, estaduais pelo Novo. Sem o trabalho de vocês, a gente não teria chegado onde chegou. E muito obrigado a Campinas também. Sou Diogo da Luz, tenho 63 anos, casado há 38 com a Silvia, 3 filhos, todos formados, e a caçula está fazendo pós-graduação, que os 2 maiores já fizeram. Sou empreendedor, agricultor, lancei marcas de café, algumas empresas, tive felizmente sucesso, sou também piloto de linha aérea, faço isso como profissão, mas como profissão de hobby, quer dizer, não é o meu ganha-pão de verdade. Eu gosto tanto da aviação, ela me trouxe tanto ensinamento, que eu sempre procurei fazer dela também um ganha-pão. Isso me deu principalmente muita experiência. A aviação ensina muita coisa para a gente, a planejar, a pensar, a avaliar. E cheguei num ponto da vida, felizmente eu me desfiz de boa parte dos meus negócios sem que eu precisasse. Apareceram pessoas interessadas no meu negócio. Em 2014, quando estava tudo muito difícil no Brasil, eu falei, o que eu vou fazer agora? Que lugar do mundo que eu vou viver? Eu resolvi me filiar ao Novo, sou filiado número 28. Eu brinco que eu me filiei antes do João Amoedo, e eu acho que é verdade que ele nunca negou quando eu falo isso. Me filiei na primeira hora do Novo. E estou convencido que por pelo menos mais 10 anos eu vou fazer aquilo que a minha geração errou de entregar a política para essa gente que está aí. Esse foi o erro. Nós temos que recuperar as nossas cidades e o nosso país. Show de bola, Diogo. Eu sou Sandra Fernandes, eu tenho 53 anos, sou mãe psicóloga, tenho uma empresa de gestão condominial, sou casada há 23 anos, sempre trabalhei na área de recursos humanos e há 5 anos eu montei uma empresa que eu falei, né, de gestão condominial. Eu faço um paralelo a essa questão de gestão condominial à vida na cidade, que é assim, o síndico é mais ou menos um prefeito. Ninguém quer ser, primeiro é isso, ninguém quer ser o síndico. Ninguém desce para a Assembleia, assim como ninguém participa da vida da cidade. Mas todo mundo reclama muito. E aí, quando uma pessoa diz, não, vou ser síndico, todo mundo fala, nossa, mas o que ele quer ganhar com isso? Por que ele quer ser síndico? Ele está com algum interesse financeiro. Então, na cidade acontece a mesma coisa. Poucas pessoas querem se candidatar, seja prefeito ou vereador, né? Mas a hora que a pessoa decide, ela imediatamente é taxada e rotulada como aquela pessoa que quer ganhar alguma coisa em cima da cidade. Mas eu vou falar sobre isso daqui um pouquinho mais tarde. Bom, estou a única menina aqui no grupo e tem um discurso mimimi. Entendo que o Novo é um partido que dá oportunidade para homens e mulheres na mesma medida. Então, gente, se você não veio para o processo seletivo desse ano, que aconteceu em 2019 para 2020, se liga que daqui a 2 anos vai ter processo seletivo de novo no Novo. E a gente vai precisar de você, homens e mulheres, aqui nessa história. Marli e pessoal, por que vocês vieram para o Novo? A gente já deu mais ou menos uma pincelada, mas o que mais atraiu vocês para virem para cá? Vamos começar pelo Alcides dessa vez. O que te chamou a atenção para você vir para o Novo, Alcides? Olha, na verdade, como eu falei numa outra live, eu fazia tudo errado, eu votava no menos pior, né? Porque eu trabalhava com executivo 14, 15, às vezes 17 horas por dia. Você vai tocando a vida, você nem percebe o que você está fazendo, e chega na hora da época da eleição, você começa eu tenho que escolher um candidato, então, para presidente no menos pior, para cidade, para prefeito no menos pior, vereador, você escolhe o nome na hora. Né? Muito bem.
Mas as coisas, como o Diogo falou aí, nós acabamos entregando a condição da nossa sociedade, né, tanto do país como das cidades, para pessoas que não têm competência para gerir o país com a complexidade que ele tem, né? E sem fazer o Estado crescer cada vez mais por estar inchado, envelhecido, etc. Quando eu descobri o Novo, que existia um partido que poderia tratar seriamente, a primeira coisa que eu fiz, eu li no jornal, me inscrevi e passei a acompanhar como, na verdade, um filiado do partido. E quando, em Campinas, abriu essa oportunidade de participar para disputar a vereança, acho que fui um dos primeiros, se não o primeiro, a me inscrever e batalhei. Porque foi a primeira vez na vida que eu encontrei um partido cujos princípios eram sérios, havia um processo de seleção, as pessoas que estavam participando eram muito sérias, né? E existe um objetivo de longo prazo, existem objetivos de diminuir o tamanho do Estado, torná-lo mais eficaz, etc. São coisas que eu sempre sonhei para o país e para os municípios. Então, eu diria que houve um casamento feliz de interesses que começou em 2015, assim que o partido começou a ter um funcionamento, eu me inscrevi, me filiei, e aqui em Campinas, quando a coisa abriu, eu entrei de cabeça e estou aí com vocês, com mais 15 postulantes, esperando que a gente consiga ter uma ótima participação agora nas eleições. É um pouco isso, resumindo, para não falar demais, Sandra. E você, Diogo, você falou que você foi um dos primeiros a se filiar. Por quê? Então, Sandra, eu sempre gostei demais de política e sempre achei que a gente tinha que participar da vida da nossa cidade, né? Em 88, antes de você nascer, eu fui candidato a vereador aqui em São Paulo, no Partido Liberal, porque o Partido Liberal tinha ideias muito parecidas com as do Novo, defendia que o cidadão tem que ter mais propriedade sobre a sua vida, tem mais autonomia para decidir e menos ordens para cumprir. E eu me encantado, muito encantado com aquilo. Aquela década que você não viveu, a gente tinha inflação diária. A gente tinha que, todo final de dia, juntar o restinho de dinheiro que tinha, fazer um boleto, entregar para o motoboy para levar no banco para fazer o que chamava de overnight, que não tinha internet, essas coisas, para aplicar dinheiro de um dia para o outro. Ele rendia 1 a 1,5% ao dia. Só que não era rendia dinheiro, ele deixava de perder isso aí. O dinheiro perdia valor diariamente. Você fechava a folha no dia 30, folha de pagamento de uma empresa, e no dia 5 o valor a pagar era outro. Sabe? Porque aquilo que se apurou, você imagina a loucura que era. Aí quando eu vi o Reagan mostrando um mundo mais liberal, Margaret Thatcher mostrando um mundo mais liberal, e o Partido Novo, eu falei, eu vou mudar esse país, eu vou junto dessa turma. Só que o Partido Liberal não tinha uma coisa que o Novo tem, que é a governança, a seriedade de princípios. Então, o discurso era muito bom, mas na prática não acontecia. E aí eu cometi o erro da minha geração. Eu falei, não, eu vou tocar minha vida. De um lado foi bom, porque eu, felizmente, consegui atingir meus objetivos como empreendedor, como piloto de linha aérea, que me deu muito prazer na vida, mas ficou um vazio. Eu falei, não é possível. Agora que eu consegui chegar onde eu queria, que meus filhos estão crescidos, não tem sentido eu pegar minha trouxa e ir para uma praia ficar esperando. Falei, eu vou trabalhar para mudar esse Brasil. Vou fazer aquilo que a gente devia ter feito e vou com muita dedicação. Como nós 4 vamos, na verdade. Show. Marmi, você? Só complementando o que o Diogo falou, que a gente fazia no dia 5, quando a gente recebia o dinheiro, a gente corria para o supermercado para comprar mercadoria, porque no dia 6 já está muito mais caro. Né? O pessoal não avalia o que foi isso. Né? Vai, Marmi, você está mudo, ó. Eu sempre esqueço de tirar esse mudo aqui. É que o meu cachorro fica latindo aqui no quintal, aqui, então se eu deixar, ninguém fala. Bom, eu até 2014, tá? Eu nunca tinha saído, ou bem, eu minto, já tinha saído do Brasil. Uma vez eu fui para o Paraguai fazer compra, tá? Para não falar outra coisa. Então, em 2014, eu saí do Brasil pela primeira vez.
E eu ficava curioso para saber por que todo mundo fala que na Europa é lindo, que não sei o que é lindo. Lógico, tem um pouco de marketing aí, mas algum fundo de verdade que é diferente é que ter. E eu fui para a Europa, para trabalho, eu fui para a Alemanha e visitei alguns países. E eu observei muito eles, tá? Como eles são e como as coisas são aqui, como as coisas funcionam lá, como funciona aqui. Na Alemanha eu nem gosto de fazer um cruzamento tão direto, porque eu acho que eles são bem diferentes em termos de cultura, mas se a gente pegar a Europa do Sul, Portugal, Espanha, Itália, eles são muito parecidos com a gente. Eles praticamente é a gente cruzado com outros continentes. Então eu fui para lá, voltei pensando, falei, por que as coisas não dão certo? Mas até aí, em 2014, voltei, fiquei pensando e tal, nem pensava na minha cabeça entrar para política, imagina. Em 2018 eu casei, e aí eu fui de novo para a Europa. E aí eu fui com isso lá, a minhoquinha cutucando aqui. Eu falei, agora eu quero entender de novo, agora eu tenho que saber por quê. Fui para a Europa e comecei a ver mais uma vez. Na volta eu falei, cara, não tem nada de diferente, o povo não é de outro planeta, são até muito parecidos com a gente, como eu disse, principalmente a Europa do Sul. Por que aqui tem tanta coisa de problema, tanta coisa enrosca, tanta coisa não vai? E aí no voo de volta eu virei para minha esposa e falei assim para ela, eu falei, eu vou me candidatar, eu vou entrar para política. E quando eu falei isso, ela não deu muita bola. Ela falou, tá bom, beleza, continua aí, tem um filme legal aí no monitor para você assistir. E continuei assistindo. Eu cheguei, me filiei, eu lembro que me filiei novo, a gente fazia uns cursos ali no coworking, ali perto do shopping, e comecei a frequentar, mas com aquele pé atrás. Falei assim, quer saber? Eu acho que isso aí é mais um partido de marketing. Mas aí você vai frequentando, vai vendo como a coisa funciona, e você vê que não. As coisas faziam muito sentido. O pessoal, quando explicava por que tem o boletinho que o filiado paga no final do mês, que é para o partido ter sentido de existir, porque se ele não fizer um bom trabalho, se ele não agregar para os seus filiados e para a população, as pessoas se desfiliam e ele morre. Os outros partidos não vivem da mamata do dinheiro público. E as coisas foram fazendo muito sentido. Mas até então eu queria ficar no bastidor, não tinha nada a ver com candidatura. Quando chegou em 2018, 2019, começou essa história de, e aí, vai ter eleição municipal, vamos aí, não vamos, vamos aí, não vamos. E eu sempre fui aquele cara, eu sou bugrino, não sei se o Diogo sabe, bugrino é quem torce pro Guarani. Sim, lógico, sim. E aí, brinco de ouro. Já gostei do jogo, já gostei. Já assisti muito jogo aí. Já vi meu São Paulo ganhar do Guarani aí, viu? Até a década de 80, só espetáculo, agora tá difícil. E aí, o que aconteceu? São Paulo também. Eu sempre fui aquele cara no estádio que ficava na arquibancada louco para entrar em campo. E é muito parecido com isso, tá? Nós somos os cidadãos que ficavam na arquibancada, reclamando, xingando, pedindo. Só que chega uma hora e fala, cara, na boa, eu vou entrar lá e vou cruzar essa bola e vou chutar essa bola para dentro. Se conseguir, eu vou fazer o possível para isso acontecer. E aí, surgiu. Falei assim, então vamos entrar, eu tenho 37 anos, já consegui uma estabilidade financeira razoável, ainda mais falando em Brasil, eu posso até dizer que eu sou muito privilegiado, tá? Caso contrário, seria hipocrisia da minha parte. E eu acho que chegou a hora de entrar, eu ainda tenho energia para isso, e eu sou apaixonado por Campinas, a política começa nos municípios, então foi inevitável, não teve como não fazer isso. Show. Deixa eu só dar boa noite para quem... Deixa eu só dar boa noite para quem está aqui com a gente. O José Maria do Carmo, o Cássio, a Cris Oliveira. Gente, boa noite, obrigada pela audiência. Se tiver coraçãozinho, toca no coraçãozinho. Se tiver como compartilhar, compartilha com os amigos. Acho que, como a grande maioria das pessoas do Novo, as primeiras reuniões que eu participei, eu duvidei de tudo. Porque eu não acreditava que tinha um partido que falava a minha língua, que pensava o que eu pensava. Que dizia, olha, de fato não existe salvador da pátria, de fato você é o agente de mudança, de fato o Estado tem que ser mais eficiente e tem que ter o tamanho justo, o tamanho certo, e que de fato entendia que nós temos uma casta que vive muito bem às custas de muitos brasileiros, um povo bem pequenininho que vive às custas de muitos brasileiros e que a gente precisa transformar esse jeito de fazer com que o dinheiro circule aqui no país. É um país muito rico. Eu já trabalhei, como eu trabalhei na área de recursos humanos, eu já fiz projetos em vários estados aqui no Brasil. E já peguei, assim, as coisas mais absurdas, do tipo, olha, entrega vale-refeição lá no interior de Maceió, e você chega cheio de cartão para entregar vale-refeição para o pessoal que trabalha em usina termoelétrica, e o cara te olha e fala assim, o que eu faço com isso? Aí você fala, é para você almoçar. Aí ele fala, mas a dona Maria ali da pensão não aceita isso, ela quer dinheiro.
Tá, mas quanto... Aí você, no cartão, você fala, não, mas aqui tem X mil reais para você comer por mês. Aí ele fala, Dona Maria, custa R$2, eu preciso de 2, uma nota de R$2 para poder usar. Então, o Brasil é muito diferente e sempre me incomodou muito essa pasteurização na política de recursos humanos, por exemplo. Então, todo mundo recebe uma cesta básica, todo mundo tem que comer goiabada, macarrão, arroz e feijão. Não necessariamente todo mundo gosta disso. Seria muito mais legal que você tivesse o seu dinheiro para comprar a sua cesta básica, a sua cesta de alimentação. Quando a gente pensa nas políticas do governo, a gente também pensa mais ou menos da mesma forma. O governo se mete muito na nossa vida. Ele diz, olha, você vai comer goiabada, arroz e feijão, e você está dizendo, não, mas eu não gosto disso. E o governo está dizendo, não, mas é assim que você tem que agir. Então, quando a gente fala que o governo é grande demais, é porque ele interfere muito em todas as nossas áreas da vida, né? Cada um aqui, nas suas funções, já teve dificuldades de se estabelecer ou de criar alguma coisa nova na sua empresa, porque bateu em alguma lei, em alguma regra que o governo impedia que você fosse para frente. Quando eu encontrei o Novo em 2016 com um pensamento contrário, falei, eu acho que tem a ver, mas não estou acreditando. Participei do Novo na Rua, participei de outras apresentações institucionais. No começo, eu até ia com uma camiseta laranja, ainda não tinha nem comprado a camiseta do Novo, o pessoal falava que a camiseta era um pouquinho mais escura do que deveria. Mas, enfim, o negócio foi indo até que em 2017 eu acabei realmente me encantando pelo partido, me filiei, e assim que eu me filiei, começou a história de abrir processo seletivo para deputado federal. E aí veio a pergunta na minha cabeça, por que não? Né? Se eu não concordo com a forma como a política é feita, se eu não concordo com os políticos que estão aí, por que eu não pego a bola, assim como o Marne, e não vou para o campo? Chega de ficar na torcida, está na hora de pegar a bola e ir para o campo. Óbvio que eu fiz uma campanha absolutamente amadora em 2018, porque eu não tinha nenhuma experiência e nenhuma pretensão de virar política. Mas fiz, foram 5.305 votos, foi muito bom. Fiz 1.341 votos só aqui na cidade de Campinas. Quando a campanha acabou, já vou terminar, galera. Quando a campanha acabou, eu estava me sentindo absolutamente preparada para continuar nessa trajetória política. Entendi que eu tinha realmente capacidade. Fui buscar uma escola de formação, então, que me desse mais embasamento, que me ensinasse a fazer política. Participei agora do processo seletivo de 2019 para vereadora, e agora eu me sinto mega pronta para essa campanha que está vindo aí. Mas essa história de participar de partidos políticos é complicado, né? Quem quer complementar? Diogo, pega da linha e segue, Diogo. Sandra, eu acho que mais importante que você falou aí, para mim, pelo menos, é muito grande, essa tentativa de pasteurizar o Brasil. Um país com 211 milhões de habitantes, até mais, mas, enfim, essa é a conta oficial, com 26 estados, com tanta diferença, eu sempre comparo, por exemplo, São Paulo, Campinas, que já tem diferenças, apesar de estarem próximas e serem duas cidades grandes, já tem suas diferenças, mas eu comparo com cidades como, por exemplo, Santa Isabel do Rio Negro, que é no norte do Amazonas. Para quem não conhece Santa Isabel do Rio Negro, lá não tem um sinal de trânsito, ou semáforo, ou farol, como chamam, dependendo de cada lugar. Até a forma de chamar os símbolos é diferente pelo Brasil, né? Como é que pode ter um Conselho Nacional de Trânsito que estabelece multa idêntica para todo o Brasil? Você imagina o que é parar em fila dupla no viaduto Cury? A confusão que se arruma aí em Campinas. Parar na Avenida Paulista aqui em São Paulo. Agora, se você parar em fila dupla em Santa Isabel do Rio Negro, o dia inteiro, não vai acontecer nada. As crianças vão para a escola de canoa. É outro mundo. Então você tem que deixar, que é aquilo que a gente diz, o poder chegar mais perto do cidadão, mais perto da cidade, mais perto do bairro. Dentro de Campinas, você tem diferenças dos bairros. O Mário falou do Castelo, não é a mesma coisa que Cambuí, não é a mesma coisa que sei lá, tantos outros. Tem diferença. Campinas e Valinhos têm algumas pequenas diferenças e olhando assim, parece ser a mesma cidade. Nós temos que lutar muito, não só para mudar isso na cidade, como mudar no Brasil inteiro. Eu falava muito na pré-campanha, lá atrás, ou muito antes de pré-campanha até, que a gente precisava de mais Brasil e menos Brasília. Muito antes de Paulo Guedes falar isso, antes e depois do presidente vir a falar isso. Não é que eu inventei isso, porque isso é uma fala comum, mas isso é muito importante para o Brasil. Nós precisamos de mais cidadão
menos poder público. Essa expressão poder público tem que desaparecer, inclusive. Tem que virar serviço municipal, serviço público. Nós temos que fazer um trabalho muito forte para mudar isso. Eu acho que você pegou na veia o ponto, Sandra. Isso aí tem que ser a premissa para todas as outras coisas. Show. E é na cidade que as coisas acontecem, né, Alcides? Pois é. Som? Tá sem... Oi, agora estou com som. Então, eu sempre digo que, na verdade, é nas cidades que as pessoas vivem. Né? Elas não vivem no Estado, elas não vivem lá em Brasília. Né? E depois que a nossa capital saiu do Rio de Janeiro para Brasília, parece que o povo resolveu centralizar tudo. Né? Não só onerar mais a população em termos de imposto, mas como centralizar as decisões e decidir o que é bom para todos os brasileiros, né? Desconsiderando essa diferença de realidades. Quer dizer, se você vai na região norte e compara com outra região, região sul é outro país, né? É uma outra população, são outras necessidades. E tudo é pasteurizado, Sandra. Né? O imposto de renda, as faixas de desconto são as mesmas, né? Então, quem mora numa cidadezinha pequenininha, com escola barata, é uma coisa. Quem mora em São Paulo é outra. Quer dizer, como é que esses descontos querem ser padrão? Como é que essas políticas querem ser padrão? Então, eu acho que essa é a raiz de tudo. A gente tem que ter os municípios como realmente gestores da vida das pessoas na cidade. Você tem que devolver esse poder para os municípios, deixar com que boa parte da arrecadação fique nos municípios realmente, porque eles são os geradores disso, né? E quem está no município, né, tanto prefeito quanto vereadores, é que conhece a população e sabe o que tem que ser feito. Agora, o que a gente nota, só complementando, é que, na verdade, a própria população acaba não, ou talvez entendendo, ou tendo uma compreensão correta do papel do vereador, né? Claro que o vereador ele tem que fiscalizar o executivo, fiscalizar o prefeito, mas é o vereador que é, no fundo, o grande planejador da cidade, ou deveria ser, né? Ele deveria estar trabalhando para a cidade não só a curto prazo, como a médio e longo prazos também, dentro do conceito de planejamento urbano, pensando como é que essa cidade vai evoluir para daqui a 10 anos continuar crescendo, mas continuar palatável, e vivenciável e gostosa. Mas não, toda essa estrutura política que nós temos, ela está um pouco construída para que a pessoa, quando ela entra num cargo público, de vereança, por exemplo, ou de prefeito, para não falar de todos os cargos políticos, ela já está pensando na próxima reeleição, porque ela transforma o cargo dela em profissão, e não em doação de si, que é um pouco o que estava colocando, até vi umas palavras, o Diogo, da sua motivação, né? Pô, eu resolvi me doar um pouco para a sociedade, devolver um pouco, né? E eu acho que 95% dos políticos, eles não estão com espírito de doação, estão com espírito de transformar o cargo a que eles foram eleitos em uma coisa que se perpetua e viver disso, né? E, de certa forma, acabam esquecendo os eleitores, deixando isso em segundo plano, né? E só reaparecendo aí a cada 4 anos, X anos, para garantir a reeleição. Mas eu queria até que você comentasse um pouquinho disso. Está sem voz. Desculpa. Você falou essa coisa de se doar para a cidade. Podemos até olhar para o outro lado. Até pelo lado da visão individualista. Eu quero viver numa cidade melhor. Eu estou cansado de viver numa cidade onde a prefeitura não tem competência para tapar buraco. Não tem competência para coisa tão simples. E eu estou vendo, você sabe o que? Aqui agora a Prefeitura de São Paulo começou um trabalho arqueológico para descobrir pedaços de louça e não sei o quê, de 100 e poucos anos. Pô, gente, nós temos gente sem esgoto na cidade, nós não temos buraco tampado. Procurar, mas tem um pratinho de porcelana que já tem 100 e poucos anos. Nós não somos Roma.
sabe? E não temos esse requisito. Tem que botar o pé no chão. Então, até pelo egoísmo, podem chamar assim, de querer viver numa cidade melhor e pagar menos imposto, que a gente tem que participar. Senão não vai mudar esse negócio. Não vai. E, Marne, o vereador é aquele que dá lugar em creche, abre vaga em hospital? O que faz um vereador, Marne? Então, eu sempre comento isso é tenso. Antes da pandemia, às vezes a gente saía para a rua para conversar com as pessoas, tal, para entender, porque assim, eu moro aqui no Castelo, eu conheço um pouco do Taquaral, eu conheço um pouco ali do Londres, que é onde é a família da minha esposa, do Petrópolis, eu tenho tia, mas não conhece tudo. E aí você conversa com as pessoas e elas falavam assim, então, mas vai ter eleição esse ano? Vai ter eleição esse ano. Mas esses candidatos do Novo aí, que tiver, o que eles vão dar pra gente? Vai dar uma cesta básica pra gente? Aí eu falo, pô, cesta básica? Eu acho que não vai dar cesta básica, não. Pô, mas o fulano vem aqui cada 4 anos e fala que vai dar uma cesta básica. Aí fala assim, e posto de saúde, escola? Porque o fulano ali falou que se ele for reeleito, vai colocar uma escola aqui no meu bairro. O Novo vai fazer isso também? E eu falava, cara, o Novo não vai fazer isso com o vereador, porque o vereador não tem poder para fazer isso. Não é o papel dele e ele não tem poder para fazer isso, não cabe a ele. Então, se ele te fala que ele vai fazer isso, ele está mentindo, ele não vai fazer isso, tá? E aí as pessoas ficam, mas não sei, mas ele falou, e é difícil. Sabe, é uma mentira que eu quero acreditar? É tenso de discutir, mas as pessoas não têm, assim, eu também não, tá? Eu não vou me tirar do balaio, porque eu já fui o cara que votou no vereador com o último santinho antes de chegar na porta do colégio. Então, o santinho que eu achei lá, bonitinho lá, eu peguei e falei, esse aqui que vai. Prefeito não, prefeito a gente elege o herói, tá? Bota a capa do Batman e fala que vai salvar o planeta. Mas o vereador não, o vereador eu peguei o último santinho que encontrei. Então, é complicado, a gente não tem essa visão do que um vereador faz e não faz. E é complicado, um postulante do Novo, um candidato do Novo, vai ser daqui a pouco, ele entrar nesse conflito, tipo, eu não vou fazer isso, mas eu tô sendo sincero, porque não tem como eu fazer isso, não é o papel do vereador. E o outro vem e fala assim, cara, vem comigo, que comigo você vai brilhar. É complicado essa situação. É complicado, mas não é impossível. Eu acho que, de um modo... quando a gente consegue explicar isso para a população, você acaba convertendo o voto, ele vira para você. Eu via muito isso em 2018. Quando você contava para a pessoa a verdade, a real, a pessoa entendia aquilo que você estava falando. Quando você diz que um vereador, não é papel do vereador criar creche, mas é papel do vereador ouvir a população e entender a necessidade da população e fazer as mudanças em cima disso, que é papel do vereador olhar quantas leis inúteis existem no Estado, na cidade, aliás, desculpa, e como é que a gente pode melhorar a vida de todo mundo, a pessoa acaba entendendo. As pessoas falam muito assim, o Novo é um partido que as pessoas não conseguem... as pessoas de mais baixa renda não conseguem entender o que o partido fala. Mentira! Todo mundo tem uma veia liberal muito grande, né? O Diogo pode até falar melhor do que eu dessa história, mas para todo mundo que você chega tem um negocinho, é o pipoqueiro, é a dona de casa que vende docinho, é o cara que é um grande empresário. Todo mundo está nessa mesma vibe que o Novo, não está não, Diogo? Sem dúvida. Só tá vendo o Mário comentar das dificuldades. Você não sabe o que era 2015, 16, 17 e até 18 com a Sandra. Ainda um pouquinho hoje. Eu sou do Partido Novo. Tá. Qual é o nome? Novo. Não, eu sei que o partido é novo, mas qual é o nome? Sabe? Ninguém conhecia, mas ninguém conhecia mesmo. Né? Então já foram alguns passos, felizmente, sem dúvida. Agora muita gente já conhece, já está percebendo o quanto que o Novo traz de economia para o cidadão. Vale a gente lembrar que o único partido do Brasil que vai passar essas eleições sem gastar 1 centavo do dinheiro público é o Novo. Porque, para quem não sabe, em final de maio desse ano, final de maio passado, os partidos tinham que dizer se iam abrir mão do fundo eleitoral de 2 bilhões e pouco. Só o Novo disse, nós não vamos usar. Então, se aparecer um candidato para você que não esteja com essa camisa do Novo e diga que não vai usar dinheiro público para fazer campanha, pode até ser que ele não use, mas o partido dele usa para advogado, para contador, para comprar automóvel, para mandar fazer folheto, talvez não esteja no nome dele, candidato, pré-candidato, na hora, mas o partido dele vai usar. O Novo é o único que não usa. Só isso já é uma baita de uma diferença
que acho que vale a pena a gente registrar. E acho que... Vai lá. Sim. Até porque a gente tem que lembrar sempre que o dinheiro do fundo eleitoral está saindo do seu arroz e do seu feijão. Diogo, o que mais te incomoda na cidade de São Paulo? O que você quer muito mudar na cidade de São Paulo? Quais são as coisas? Que a relação é grande, eu sei, a lista é grande. O poderismo. Essa coisa maldita de que o prefeito, quando chega lá, ainda mais essa cidade de 12 milhões de habitantes, ele chega lá e fala: eu sou o chefe do poder público. Isso me incomoda profundamente. O nosso prefeito aqui em São Paulo falou, coisa de um ano atrás, quando começou a avançar mais a tal instalação de patinetes, que patinete virou uma febre em muitos lugares, agora diminuiu por causa da pandemia, né? E ele falava assim: nós temos que disciplinar, porque o cidadão paulistano, ele é como um adolescente. A gente precisa levá-lo na mão e dar umas broncas de vez em quando, porque sozinho ele não sabe caminhar. O nosso prefeito, que tem 38 anos de idade, ele acha que ele é o pai da cidade, sendo que está cheio de pessoas, inclusive eu, com muito mais idade que ele, e me desculpe, senhor prefeito, com muito mais experiência de vida. E mesmo os jovens, eu não faço isso com os meus filhos. Meus filhos já são, a minha caçula tem 21 anos, eu já não dou mais ordens para eles, sabe? Já faz muito tempo. A gente diz o que a gente acha melhor e deixa eles escolherem os caminhos. Isso é o que mais me incomoda, essa intromissão na vida do cidadão, como se ele fosse uma criança. Alcides? Eu tenho uma pergunta para você, Diogo, porque o tema dessa live aqui é participação cidadã, né? Uhum. E o que eu tenho sentido, assim, por parte das pessoas, ainda é um descrédito muito grande com relação a qualquer tipo de político, né? E colocando todos os políticos numa cesta só, a despeito da gente ter políticos bons, são a minoria, mas, felizmente, com o Novo e alguns outros políticos que passaram a participar no cenário, houve melhoras, mas não há uma percepção da população a respeito disso ainda, na sua maioria. Tanto é que nas últimas eleições, por exemplo, em Campinas, de 1 milhão de pessoas que era apta a votar, nós tivemos uns 20% de pessoas que simplesmente não apareceram às urnas. Foram os 10% ou 15%, não me lembro exatamente o montante, que foi lá e, para se vingar dos políticos, votou errado, entendeu? Ou seja, não vou dar meu voto para ninguém. Sem avaliar que o fato de fazer isso faz com que os políticos que já estavam no poder permaneçam, que são um cheque em branco para a continuidade e não para a transformação, né? E agora, com a pandemia, existe um potencial de risco de até aumentar, né, se essa pandemia continuar, mesmo tendo sido retardadas as eleições, a quantidade de pessoas que talvez deixe de votar ou deixe de... para não se expor. Né? Como é que você vê essa questão, tanto para São Paulo, Campinas e outras cidades grandes? Qual é teu sentimento? Ou qual é teu recado para os cidadãos, né, não passarem esse cheque em branco? Bom, eu acho, primeiro, Alcides, acho e torço também para que a gente viva algo parecido com o que aconteceu, que eles chamaram de Primavera Árabe, uma virada de mesa. Eu tenho uma impressão muito forte que o cidadão está pelas tampas e que nessas eleições ele vai dar um chega para lá nesses tradicionais que estão dando ordem feito louco para a gente, sabe? Ordens de coisas que não precisam, sabe? E rasgando o nosso dinheiro. Eu acho que a população percebeu. Então, eu acho que isso vai acontecer. E, para as pessoas, eu tenho dito que chega de, como disse o Mane, chega de esperar o Batman, chega de acreditar que o seu prefeito vai resolver tudo, que o seu vereador vai resolver tudo. Eu nunca disse para ninguém nas campanhas que eu fiz lá atrás, para o Senado e para a Câmara, como eu falei, prometi resolver os problemas. Sempre disse, nós seremos o meio de interlocução. É você participando, você exigindo, você cobrando, que vai fazer a diferença. Não adianta, não dê um cheque em branco para ninguém. Escolha as pessoas que te ouvem, conversam com você, te representam, mas acompanhe essas pessoas.
Participem da política na sua rua, no seu bairro. Foi assim que eu voltei para a política, começando a defender a nossa rua de assaltos. E a gente foi se organizando, da rua foi para o bairro, do bairro foi para a região. Quando a gente foi ver, estava na Câmara Municipal defendendo valores que para nós eram importantes, e é assim que vai mudar. Fique no pé do seu vereador, do seu deputado, do prefeito, exija menos ordem e mais obediência a você. É possível. Marmi, o que mais te incomoda na cidade de Campinas? O que você mudaria por aqui? A voz. Bom, mas esse negócio aqui... eu sempre esqueço esse negócio aqui. Bom, eu acho que o prioritário que eu vejo o pessoal reclamando, vamos falar em termos de peso, tá? Eu acho que a saúde em Campinas é bem complicada. A gente tem um déficit, a gente tem um sistema para atender uma população de bobear durante o horário comercial, a gente deve bater 2,5 milhões de habitantes, porque a cidade região vem para cá. Então, eu acho que é um assunto que tem que ser bem priorizado em relação aos demais. Mas são vários. Agora, vamos falar não é menos, tá? Mas é porque as pessoas, a dor é indireta. Se alguém for na Câmara, bom, vocês já foram, mas muita gente nunca for na Câmara dos Vereadores em Campinas, não tem condições. É complicado, é bem tenso. É vereador assistindo sessão e na hora de votar, olhando para o lado, o professor perguntando, e aí, é sim ou é não? Ele não sabe nem o que está sendo falado, tá? É desrespeito, vereador falando que creche é feito para a mãe poder assistir novela em paz. Então, o descaso que acontece no serviço público municipal, desse escalão que a gente fala, até que são a parte da gestão da cidade, ele é bem complicado. E se a gente for começar a colocar todos os pontos disso que tem na cidade, a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas por outro lado, assim, até como a gente falar, tem cidades muito piores, na minha opinião, com certeza. Mas tem muita coisa para melhorar. Campinas é protagonista, sempre foi. Você pega a história de Campinas, é uma cidade que se desenvolveu. Eu sempre brinco que toda grande cidade se desenvolve em volta do rio. Campinas não tem um grande rio. E era uma parada de tropeiro para o Mato Grosso, que saía de São Paulo. E olha o que a gente se tornou, e 2 vezes, porque a gente quase acabou na época da febre amarela. E voltou a ser uma cidade grandiosa. Então tem muita coisa para melhorar, para deixar a cidade ainda melhor, porque essa cidade é fenomenal. Tanto que eu voltei para cá, eu morei 6 anos fora, e quando eu tive a primeira oportunidade, eu falei, vou voltar para Campinas. E voltei, e daqui eu não saio, não. Campinas seria cotada para ser a capital do estado de São Paulo, né? E para ver o tamanho que esse caminho para Goiás se transformou, né? Não, Campinas chegou a ter população maior que São Paulo, né? Quando ela pede para ser capital, ela tinha população maior e ela girava mais dinheiro nas fazendas de café aqui do que era gerado na cidade de São Paulo. Aí veio a febre amarela e varreu a cidade. Esse foi o problema. Sem dúvida. A história foi a febre que fez São Paulo crescer, né? Ou foi esse tropeço de Campinas que fez São Paulo crescer abruptamente, né? Sim. A história vai sendo perdida ao longo do tempo e aí as pessoas não conseguem entender como que as cidades chegaram nesse tamanho, né? Campinas foi condecorada, denominada metrópole tem um mês, mais ou menos. Então, das 15 metrópoles que existem no país, uma delas é Campinas, é a única que não é capital de estado. E uma das questões que dizem que a cidade pode se transformar em metrópole é a quantidade de serviços que ela oferece, tanto na área pública quanto o que é oferecido para as cidades do entorno que acabam usando a cidade. Então, Campinas é muito rica em termos de prestação de serviço, quantidade de shopping, quantidade de lojas, quantidade de escritório, a área médica, enfim. Tem bastante coisa, mas, de fato, tem muita coisa para melhorar. E eu fico olhando, agora que a gente está nessa história de pré-candidatura e tudo, eu entro no site da prefeitura e é tudo meio que de fantasia, né? Você entra lá, por exemplo, na área da saúde, Prefeitura de Campinas, saúde. Aí você vai clicando, aí chega uma hora que você quer saber como é que é o quadro, né, de RH da área de saúde. Aí você clica lá, está escrito, a última atualização foi feita em 2014. Aí você fala, pô, 2014, uma cidade como Campinas, eu não estou entendendo. Porque 2014, naquela cidadezinha que não tem nem
rua, é tudo na base do rio, eu até talvez vá entender, não concordo, mas eu talvez vá entender. Agora, um dado de 2014, em Campinas, que é uma cidade que está a 50 minutos de São Paulo, tem um aeroporto internacional, que tem 5 rodovias que cortam a cidade, que tem uma Unicamp, que tem uma PUC, você não tem um dado atualizado, é bem complicado. Fala um pouco, Alcides. Olha, essa questão de Campinas ela é muito complexa. Campinas ela tem 1,2 milhões de habitantes, né? É considerada agora uma metrópole, né? Mas se você pegar um helicóptero, olhar de cima, tiver uma visão do helicóptero, os grandes problemas de Campinas estão relacionados a 2 eixos, né? Ainda, educação e saúde, né? E no terceiro plano aí a questão de segurança. Mas educação e saúde são fundamentais. E para resolver isso, tem 2 eixos. Um é um eixo de gestão, realmente, porque recursos Campinas tem. Ela recolhe de impostos 6,2 bilhões por ano, né? E recursos existem, mas eles são mal geridos, são mal gastos, né? Então, nós temos muito dinheiro, muita arrecadação, e, por exemplo, na educação, em creches, 8 mil vagas que precisariam existir para atender a demanda da cidade. No ensino agora básico, inicial, nós já tínhamos um déficit de 4 a 5 mil vagas, que eram, entre aspas, supridos por escolas particulares, mas que com a pandemia vão ter uma situação piorada, porque as pessoas com uma renda menor não vão ter condições de colocar esses filhos em escola particular, vão ter que recolher a escola pública. Então, nós estamos com uma eminência de ter uma deficiência de vagas no sistema público muito grande no ensino básico. E isso é uma questão de gestão, não é uma questão de tecnologia. E como o Cássio até está lembrando aqui, o Cássio está participando, o Cássio Cervela, do ponto de vista tecnológico, a cidade ela é geradora de tecnologia, mas nós temos muita deficiência na parte tecnológica de gestão do governo. Nós devemos ter uma prefeitura 100% digital, com todos os serviços digitalizados. Nós temos a maior empresa de tecnologia de Campinas, mas não temos um aplicativo, por exemplo, para as pessoas que querem marcar uma consulta não precisarem ficar em filas desde a madrugada. Então, nós temos coisas que poderiam ser automatizadas com muita facilidade e a custo relativamente baixo, mas que não são, né? Então, podia se empregar a tecnologia para gerar aplicativos, para facilitar a vida na saúde. Não estou nem falando de prontuário eletrônico complexo, sofisticado, com os dados da vida inteira, não, coisas básicas, né? Você tem nos hospitais, por exemplo, tirando a questão da pandemia, né, já tínhamos cerca de 6 a 8 meses para qualquer tipo de cirurgia eletiva em fila de espera, porque o serviço está mal distribuído pelos hospitais de Campinas, que como acho que foi o Marne que lembrou, nós atendemos não só Campinas, como as cidades periféricas. E 30% da demanda nos nossos hospitais vem de cidades que gravitam em torno de Campinas, ou da região da Grande Campinas. Então, tem muita coisa para ser consertada. E o que a gente precisa de vereadores, mais do que um prefeito, porque o prefeito ele executa. Vereadores que saibam planejar, que fazer uma boa gestão, orçamentos adequados e que fiscalizem efetivamente se o executivo está realizando esse planejamento dentro daquilo que foi desenhado para a cidade. Então, isso precisa mudar. É um pouco essa a minha visão. Quer dizer, temos outros problemas, temos, como São Paulo aqui, o pessoal até brinca, né? Tem tanto buraco em Campinas na época de chuva que, quando cai água, o prefeito pode se afogar num deles. Então, é bom o executivo olhar um pouco melhor essa questão. Não, é verdade. Mas eu acho que a gente ainda tem grandes problemas na área de educação e na área de saúde para resolver, e na área de segurança, em terceiro lugar, porque, por exemplo, estão implantando fibra ótica aqui. Para que é fibra ótica? Para botar câmera. São, acho que, 300, 400 quilômetros de fibra ótica na cidade, que é um custo absurdo para ter uma internet de alto desempenho. Para que é? Para botar mais câmera, para a INDEC multar mais e aumentar a indústria de multa. Quando a gente podia usar essas câmeras para pegar todos os pontos da cidade que tem
um nível de violência alto e ajudar a polícia, né, o pessoal envolvido em segurança, a fiscalizar melhor escolas, regiões, praças, onde a gente tem problema com violência. Mas a ótica é trabalhar com a indústria de multa. Então, quando eu falo, acho que a gente precisa ter tecnologia, mas com choque de gestão, eu não estou brincando, isso vale para qualquer área, e depois dessa orientação, isso vai para a segurança. Então, é um pouco esse o meu resumo aqui das necessidades, Sandra. Se você quiser pegar a bola. Show de bola. Gente, estamos indo para 50 minutos de live. Nós teríamos coisa para falar aqui por mais 5 dias seguidos, sem parar, inclusive, sem sair para ir no banheiro. Mas, hoje é sexta-feira, essa live foi leve, nós estamos em fase de pré-campanha, ou seja, nenhum dos 4 aqui está falando de proposta, nenhum dos 4 está falando sobre o que poderia, gostaria de fazer. Muito pelo contrário, nós estamos colocando para vocês que estão nos ouvindo que é possível fazer parte da política de um jeito diferente, que é necessário que você se mobilize. Aquilo que eu tinha falado no início, que nos condomínios, ninguém se coloca à disposição da comunidade, mas todo mundo reclama, e aí você acaba que, se você não presta atenção e se você não se coloca à disposição, outra pessoa vai ser eleito como síndico, e você vai passar toda a gestão dele reclamando, mas você também não foi junto, não chegou junto para uma campanha. Então, a mesma coisa acontece quando as cidades vão para as suas eleições. Vamos ter eleições para prefeito, vereador. Preste atenção naquela pessoa que você está votando, que você gostaria. Procure saber o que essa pessoa já fez. Ninguém vai no médico, você está com uma dor na barriga, e aí dizem para você que você está com um problema no pâncreas. Você procura um especialista. Você não vai num médico qualquer, não é isso? Você procura saber onde que ele se formou, o que ele já fez, quem que ele já atendeu, e aí você vai nesse médico. Quando você procura um professor particular para o seu filho, você quer saber qual foi a universidade que ele fez, que escola que ele trabalhou, né? Mas quando você vai escolher um vereador, você não faz essas pesquisas todas. Você simplesmente, na fila da zona eleitoral, acha um santinho bonitinho no chão, pega aquela corzinha fofa e fala, vou votar neste partido que é colorido desse jeito, e nessa pessoa que eu achei que é bonita. Vai lá, digita o número do vereador, na segunda-feira até já esqueceu em quem foi que você votou, e na terça-feira você continua com o mesmo discurso, reclamando da cidade que você vive. Então, meus amigos, nosso recado aqui agora é esse. Se liga nos vereadores que você vai pensar em colocar. Dá uma olhada, pode ser do Novo, pode ser do PT, do PSDB, do PSL, pode ser de onde você quiser, mas estuda um pouco o que essa pessoa está propondo para a sua cidade. E já vamos começar a baixar aqui o avião. Eu quero saber se vocês querem pedir dinheiro, meus amigos. Vamos pedir dinheiro? Quem quer pedir dinheiro? Quem quer dinheiro? Mari, quer pedir dinheiro, Mari? Então, na verdade, eu acho que eu sou o último para conseguir fazer isso, porque eu ainda não abri minha vaquinha eleitoral ainda, né? Tô marcando toca. Mas aí o que eu vou pedir? Como eu não tenho como passar minha vaquinha eleitoral, o que eu peço é que as pessoas que puderem me sigam nas redes sociais, e aí abrindo, eu preciso resolver isso nos próximos dias. E acho que a Sandra vai explicar o que é uma vaquinha eleitoral, para quem não sabe. E eu abrindo, eu vou divulgar nas minhas redes sociais. Então, procure nas redes sociais Marne Campos, tá? E aí, dificilmente vai ter outro Marne Campos. Tem Marne outra coisa, mas Marne Campos não tem, não. E aí, vocês vão me ver lá, me sigam lá, curtam lá e tal, e aí eu vou divulgar nos próximos dias como que vocês podem me ajudar nesse projeto que a gente tem de tentar mudar Campinas. Então, eu passo a bola para quem já tem aberto aí. Alcides abriu vaquinha? Oi? Alcides abriu vaquinha? Olha, eu abri, mas eu não fiz, eu vou confessar para todo mundo aqui, que eu não fiz a minha lição de casa corretamente, né? Porque eu estou muito confuso ainda com relação a essa questão da pandemia, porque o jeito de se fazer política antigamente era e hoje tem que ser basicamente tudo virtual, porque a gente não pode se encontrar, não pode se reunir. Então, não tem como ficar fazendo um orçamento de santinho, de panfleto, etc., porque eu temo que até o dia que vai haver eleição, né, a gente ainda vai estar não podendo fazer aglomeração, não vai ter vacina, não vai ter... Então, a gente vai ter que trabalhar muito no virtual. Então, a parte que eu não fiz, que eu deveria ter feito, fala, tá bom, se esse é o cenário, né, eu vou ter que investir pelo menos uns R$5 por voto que eu vou precisar, né, e mostrar isso para os meus eleitores. Falar, olha,
eu preciso ter mais ou menos 20 mil votos, estou arredondando, né? De 17 a 20 mil votos. Eu vou ter que gastar na internet, em média, R$ 5 por voto, então eu vou precisar entre 90 e 100 mil reais, e eu preciso que a minha vaquinha gere isso, eu não sei como, né? Mas com pandemia, se tudo for eletrônico, eu preciso mostrar isso para o eleitor, além de mostrar, como o Mark falou, quais são os projetos que eu tenho, né? Eu falo, então, a prefeitura eletrônica, mas o que é isso? O que é uma prefeitura 100% digital? Então, está faltando quantificar esse valor para o eleitor saber aonde que eu quero usar e como isso beneficia a população, né? Que também não está claro. Então, eu fiz a minha vaquinha, mas está um pouco ruim. Então, eu falei, vou dar um exemplo muito elementar, Diogo, né? Eu falei, puxa, a pessoa tem que pegar a fila para marcar a consulta, sair de madrugada. Se uma pessoa uma pessoa simples, que trabalha numa casa, que é diarista, recebe R$ 100. Se ela perder o dia para poder marcar uma consulta, ela deixa de receber R$ 100. E se ela puder fazer isso no celular dela, o custo de oportunidade dela é de R$ 100. Né? Se ela marca 2 consultas por ano, ela viabiliza não ter que perder 2 dias de trabalho. Qual o valor para ela? R$ 200. Fala, olha, então se você colocar R$ 10 na minha campanha, R$ 10, você está multiplicando por 20, né, o que você está deixando de perder. Você está investindo R$ 10 para que se possa trabalhar em projetos que vão auxiliar. E eu tenho que demonstrar isso para as pessoas simples, na questão de empresários, microempresários, na questão do microcrédito. Né? Como é que os projetos que eu tenho em mente vão beneficiá-lo? Né? O que ele vai ganhar? Que vantagem Maria leva? Então, eu fiz a vaquinha, mas ela está um pouco... Ainda preciso mostrar para o eleitor as vantagens que ele vai ter em apostando em gente do novo, em mim, né? Em gente que está seriamente comprometida, até se tiver em outros partidos, por que não? Né? Mas que esteja realmente pensando em ter um governo menor, realizar mais com menos, e de acordo com a filosofia que o Novo tem. Então, está faltando essa parte. Então, a vaquinha ela existe fisicamente, mas ela ainda precisa ser melhorada do ponto de vista de apresentação, que é uma coisa que ainda também não podemos fazer na sua plenitude, na medida que nós somos postulantes e temos que tomar uma série de cuidados. O Diogo até pode falar algumas coisas que nós não podemos. Né? Então, a população não sabe, mas tem sérias restrições. Nós só podemos fazer propaganda a partir do dia 27 de setembro. Né? Nós não podemos falar certas palavras que podem ser consideradas. Então, a gente tem que ir meio low profile, e não é só ter a vaquinha. A gente tem que ter a vaquinha e depois precisa começar a anunciar e a tentar captar. Mas se alguém quiser captar, na minha rede social, qualquer rede social que eu participo, tem lá link, tem como chegar, como contribuir e como apoiar a minha candidatura. Assim como você tem, né, Sandra? Deixa o Diogo falar primeiro. Diogo, quer passar o chapéu? Eu quero passar um pouco o chapéu e falar uma outra coisa. Bom, se vocês querem mudar Campinas, só ajudando pessoas que vão mudar Campinas, só participando. Tem que contribuir com alguma coisa, tem que contribuir, tem que ir atrás da vaquinha, tem que procurar a pessoa certa, e eu vou mostrar para você por quê. Você já gasta uma fortuna com a sua cidade. Se você não sabe, o orçamento de Campinas é de 6 bilhões de reais. Quanto que é isso? É muito? É pouco? Na proporção, é um pouco mais do que o orçamento de São Paulo, que é dita como a cidade rica do país. Campinas, por habitante, é um pouco mais rica. São 6 bilhões para 1 bilhão de pessoas. São 68 bilhões para 12. Dá quase 5 mil reais por habitante aqui. Na minha conta, dá até um pouco mais de 5. São 1,5 bilhão, eu vou repetir, 1,5 bilhão de reais só para o ensino. E vocês não deviam nem deixar mais falar educação que a gente tem em casa. Ensino, a prefeitura banque, mas não deixe mais o Estado dizer que ele vai educar seus filhos. Não, esse ensino é nosso. A educação é nossa.
que ele proporciona o ensino. Esse 1,5 bilhão, se a gente considerar que tem aproximadamente 100 mil crianças nas escolas públicas municipais de Campinas, é só você fazer a conta e ver que tem, tal qual São Paulo, ou até um pouquinho mais, um pouco mais de R$2.000 por criança por mês. É isso que você contribui para a Prefeitura de Campinas, que é com o imposto das compras que você faz, que vai sair do ICMS, que boa parte vai para a Prefeitura, e os SS e tal, tudo que você usa. Então, tem muito dinheiro. É uma escola particular de Campinas, de R$700, R$800, é uma boa escola. A Prefeitura tem mais que o dobro disso. Na saúde, é R$900 milhões. É quase R$1.000 por campineiro. Se a gente considerar que pelo menos metade dos campineiros usa a saúde privada, você dobra esse valor. Então, quando falarem para você que não tem dinheiro, é mentira. Tomaram o seu dinheiro. E para você resolver isso, você tem que ajudar as pessoas que estão aqui para fazer a diferença, para começar na Câmara enxugando o seu próprio dinheiro. Veja os 4 vereadores que o Novo elegeu faz 3 anos e meio, quase 3 anos e meio, o quanto economizaram. Mais de R$1 milhão por ano cada um deles, só no gabinete deles. Então, essa contribuição que você vai dar de 100, 200, 1.000, 2.000, dependendo do que cada um possa, para cada um desses vereadores de Campinas, vai voltar em economia para você muito mais rápido do que você pensa. Então, e só complementando, né, Diogo? No caso do Partido Novo, como você tinha colocado, né, nós não temos nenhum dinheiro, tanto do fundo partidário, que é como do fundão, que foi. Exato. Então, os demais partidos estão usando R$3 bilhões, né, para eleger pessoas, né? E nós, do Partido Novo, por não usarmos nem fundão, nem fundo eleitoral, dependemos única e exclusivamente dessas vaquinhas virtuais e das pessoas que venham a nos apoiar, né? Além dos recursos próprios, que obviamente são limitados, né? Se a gente tiver que gastar R$100 mil numa campanha, o pessoal não tenha, porque eu sou um cidadão comum, igual a maioria da população aqui. Quer dizer, quem é que tem R$100 mil para usar numa campanha? Então, qualquer valor que é colocado numa vaquinha virtual, de R$10 a R$100, qualquer valor é muito importante, pelo menos para todos os candidatos, pré-candidatos ou postulantes do Novo. Tá? Show. Diogo, quer deixar suas mídias sociais? Diogo da Luz Novo. Todas elas, Diogo da Luz Novo, e a página de internet diogodaluz.com.br. A única que não é Diogo da Luz Novo é diogodaluz.com.br. Na página da internet, no nosso blog lá, tem, não todas, mas quase todos os assuntos da cidade que a gente considerava mais importantes. O nosso manifesto já está lá, diversas informações sobre a cidade, e a gente precisa da participação de vocês, porque são vocês, junto de nós, que poderemos mudar as nossas cidades. Show de bola. Gente, eu quero agradecer muito a participação de todo mundo. Eu sei que estamos num momento bem delicado para falar de política e falar de dinheiro, mas todo mundo já explicou aqui qual é a importância da vaquinha virtual. Então, nós só temos uma possibilidade de fazer uma boa campanha, é contando com vocês nesse projeto político. Eu estou no www.queroapoiar.com.br/Sandra Fernandes Campinas. Depois eu deixo escrito nos comentários. Se você quiser me ajudar nesse projeto político, faça sua doação. Meninas que ficam reclamando que a participação feminina é baixa na política, estou aqui, estou à disposição. Mas eu preciso que vocês colaborem para que a minha campanha vá para frente. Porque senão os 3 vão ganhar e eu vou continuar aqui falando, meninas, eu estou aqui à disposição. Então, é importante que vocês também participem. E se você não pode ajudar financeiramente, entre em contato com qualquer candidato do Novo da sua cidade e pergunta para ele o que ele precisa. Ele está precisando de ajuda para quem sabe fazer post, quem sabe entregar santinho, quem sabe fazer comunicado na internet. Todo mundo do Novo precisa de ajuda. E você também pode fazer uma coisa muito simples, que é o projeto CCC do Novo. Participação na Política CCC. O que é isso? Curte, comenta e compartilha tudo que sai nas mídias sociais sobre os nossos candidatos.
É a melhor forma da gente quebrar o algoritmo do Facebook, quebrar o algoritmo do Instagram, e é a melhor forma de não gastarmos nada com impulsionamento. Então, a gente também precisa de vocês nessa história. Marne, Alcides e Diogo, muito, muito, muito obrigada. Pessoal que está nos ouvindo, João, valeu, José Maria, beleza, Cássio, super obrigada. Não temos, o José Maria está perguntando se tem candidato a prefeito de novo. Não temos, José, o Cássio acabou respondendo. Gente, super show, boa sexta-feira para todo mundo. Tem live semana que vem, dia 20. Sandra e Rosa Amoedo, isso vai ser bem legal. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigado, hein?